Dando continuidade à nossa aula, nós paramos no slide onde Nietzsche vai falar a respeito do além-homem, né, do Ubermensch, ou seja, esse homem que vai dizer sim à vida com a realidade que ela traz, né? A realidade seja de dor ou seja de alegria, situações ou características inerentes à vida humana, né? Então, diferentemente da metafísica tradicional, Nietzsche ele vai trazer essa compreensão ou a necessidade de a compreensão da realidade inerente ao ser humano, que é dotado de tristeza, alegrias, né, de sofrimento e que conviver com essa realidade, né, faz parte dessa singularidade criativa, né? Ou seja, a afirmação de uma singularidade afirmativa. A gente vai ver que quando Nietzsche ele traz essa ideia, né, do Übermensch, né, ele vai falar sobre o contraste, né, sobre um grande perigo, né, o além do homem e o último homem, né, ou seja, o último homem tratando a respeito da mediocridade, daquilo que acontece e precisa ser entendido e aceito da forma que é, e o além-homem, que é o criador, tá? Que assume a responsabilidade de criar sentido, né? De dar sentido às coisas, né? Esse além-homem, ele é autônomo, ele é afirmativo, ele corre risco, né? Ele é uma ponte para o futuro, né? Ele não é inerte, ele não é inerte no sentido de parado, né? Ou seja, ele não vive na inércia, né? Ele é dinâmico, né? Ao contrário do último homem, que é aquele que busca conforto e segurança, né? Ele tem medo de enfrentar, ou seja, ele foge de enfrentar a realidade porque ele se apega à segurança, né? Ou à ausência de risco, né? E também não cria nada, né? Nietzsche vai abordar essa situação, ele não cria nada. Ele é o fim da linha humana, né? Então, Nietzsche traz essa ideia do além-homem como criador, enquanto o último homem, esse último homem no sentido da sua realidade, né, última, né, ou sua realidade única, ser essa, né, de viver na mediocridade, de não ser produtivo, de não ser inovador, né? Então, é preciso compreender também que Nietzsche ele não vai trazer essas ideias, né, essas críticas, como sendo respostas também prontas e que vai resolver toda essa necessidade que ele vê de mudança em relação à metafísica tradicional ou da moralidade existente, né, da tradição moral da sociedade, né? Mas ele traz essas críticas justamente para que nós possamos pensar, possamos refletir a respeito da situação, entendendo que há uma possibilidade de mudança, né? Que há uma possibilidade de se criar, né? De fugir ou de sair, né? Fugir não, né? Que há uma possibilidade de se criar algo novo e sair da mesmice, né? Sair daquilo que é estritamente tradicional, né? É importante que a gente entenda essas percepções ou essas reflexões de Nietzsche, né, de uma maneira bem arrazoada, né, bem ponderada, né, porque ele vai trazer também, tanto no livro, nos aforismos do Gaia Ciência, né, essa ciência leve, quanto
quando ele, no outro livro que ele traz, Assim Falou Zaratustra, né? É importante a gente perceber que ele trata a respeito desse homem como ponte, né? Como uma possibilidade de criar, de produzir, né? Então ele vai dizer, o homem é uma corda atada entre o animal e o além-homem, né? Só que a gente tem várias reflexões que a gente pode fazer, a gente pode pensar, né? E ele fala uma corda sobre o abismo. O que há de grande no homem é que ele é uma ponte e não um fim, né? Então, quando ele fala desse homem como ponte, é justamente a possibilidade deste homem que vive uma realidade hoje, né, uma situação hoje, ele ser dinâmico, ele ser produtivo, para que ele transforme essa realidade, essa situação que ele vive hoje, para que chegue em uma outra posição, ou seja, do outro lado, em um outro lugar, em uma outra situação, transformada, né? Operando transformação. Tá? Então, o homem é uma corda atada entre o animal e o além-homem. Né? O animal, falando da irracionalidade, dessa capacidade somente de seguir o instinto e não ser dinâmico. Né? O animal ele vai seguir o seu instinto de alimentação, de reprodução, né? de defesa, mas ele não vai ter essa parte cognitiva, a parte de pensar, de produzir novidade, né? Agora, o além-homem, aquele que sai da tradição, que ele sai da realidade que é comum a todos, perdão, e ele cria o novo, né? E esse novo no sentido de novidade de vida, né? Novidade de ver uma nova forma de viver, né? Então, esse abismo é uma corda sobre o abismo, né? Ou seja, se não mudar a realidade, se ele permanecer na inércia, né? Se permanecer nesse niilismo nada passivo, certamente ele pode cair nesse abismo, né? Ele pode permanecer nesse abismo e ser improdutivo. Né? Então, quando ele fala que há de grande, né? Aquilo que é produtivo, aquilo que é realmente louvável, que é perceptível no homem, é que ele não é um fim, ou seja, assim como um animal, né? Que é comum que ele vai ter um fim, quase um fim em si, né? Mas ele, como ponte, ele produz para si e para os outros, né? Ele produz para si e para a sociedade no sentido de transformação. Tá? E ele vai falar também, né, nessa frase embaixo, né? Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses para oportunizar essas mudanças, né? Para não ser simplesmente o comum, né? Senão, ou seja, ele vai falar a respeito da loucura, né? De não se produzir absolutamente nada, né? Se for deuses, mas não produzir nada, ele está incorrendo no mesmo erro que Nietzsche vai fazer essa crítica, né, daquele que permanece, que dá continuidade ao tradicional, à tradição, né? Então, se não for, não se torna Deus, vai viver na própria loucura da tradição, da metafísica tradicional ou da moralidade, né? Então, é importante que a gente perceba que Nietzsche, quando ele faz essa crítica, né, quando ele traz essa ideia que Deus está morto, ou fazendo essa crítica à metafísica tradicional, ele vai trazer essa ideia central, essa necessidade de mudança, né? De mudança, mas começa essa mudança no próprio homem, né? Essa mudança que parte do ser, do eu, para que ela possa ocorrer também na sociedade, né? A necessidade de transformação. Então, é bastante importante a compreensão dessa mudança de mentalidade que Nietzsche traz, essa mudança de percepção, de entendimento a respeito da metafísica, né? Romper com essa metafísica tradicional que era pautada nesses dois pontos, né?
a questão da religiosidade, né? A crença no, num Deus que determinava tudo, e também a questão da moralidade na sociedade, né? Para rompendo com esses dois preceitos, né? Para que esse homem ele se torne, né, ativo, ele se torne dinâmico. Deixo essas informações aí nessa aula, né, para que o professor possa nos avaliar. Obrigado.